Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estive meditando nesta manhã no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo de número 12, conta a história de Pedro na cadeia, estava preso. E a Bíblia fala que ele recebe uma visitação à noite enquanto estava dormindo. Um anjo toca-lhe e diz para ele, parafraseando: desperta, levanta-te, bota as sandálias nos teus pés e me segue. E Pedro fez exatamente o que o anjo pediu. Tudo se parecia como uma grande visão para Pedro. Ele não entendia se estava dormindo, se estava acordado, se aquilo era verdade. Ele não tinha uma ideia absoluta até então. Aí ele foi passando por todos os guardas da prisão e ninguém falava nada. Ele apenas caminhando e o anjo na frente. E ele caminhando atrás do anjo. Ele saiu da prisão, saiu da porta daquele lugar e lá fora já, depois dos portões, e a Bíblia fala que o anjo se aparta dele, vai embora. Aí ele tem a certeza de que foi Deus que o livrou naquele exato momento. E ele se dirige até a casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos. E lá, ele bate na porta, uma menina chamada Rode, percebe que é Pedro que está falando, está do lado de fora. Ela volta e fala: olha, Pedro estava aqui, Pedro está aqui, Pedro está aqui. Mas as pessoas ficam assim sem entender muito bem, porque todas estavam orando para que ele fosse liberto da prisão. E ficam sem acreditar, de certa forma. Aí, quando realmente eles notam que é Pedro que está do lado de fora, eles falam: nós estávamos orando por você, para que você fosse liberto daquelas prisões, daquela cadeia. Algumas lições são importantes nós salientarmos aqui neste dia. Quando a igreja ora, as cadeias caem por terra. E quando eu falo igreja, eu não falo de um ambiente de quatro paredes, eu falo de pessoas reunidas em um só propósito. Mas, para entendermos um pouquinho melhor do que o texto está querendo dizer, nós precisamos voltar do início deste texto, que eu acabei falando para vocês. A Bíblia fala que Pedro estava dormindo na cadeia. Então, um anjo aparece. Primeiro, resplandece uma grande luz no ambiente. Pedro abre o olho devagar e ele nota uma figura ao lado dele tocando. Algumas versões dizem que toca o seu lado, outras versões dizem que toca o seu rosto. Quando o anjo toca em Pedro, ele fala alguma coisa. E é aí isso que é importante nós tentarmos entender exatamente o que o anjo fala. Ele diz, primeiro ele toca e diz: desperta. Depois ele diz: levanta-se. E depois ele diz: coloca as tuas sandálias e me segue. Exatamente nessa sequência. Por quê? Porque muitas pessoas são tocadas. Muitas pessoas já têm os seus pés com uma sandália, já têm um caminho a seguir. Mas ser despertado pelo Senhor, poucos verdadeiramente são. É muito comum nós ouvirmos: ah, tua palavra me tocou, mexeu comigo. Mas a palavra não é apenas algo que faz nos tocar emocionalmente, nos toca emocionalmente. A palavra de Deus, ela tem que nos despertar. E está a diferença aí. Essa é a diferença. Muitas pessoas são tocadas, muitas pessoas choram, muitas pessoas falam das maravilhas do Senhor, mas será que foram verdadeiramente despertas? O que é se despertar? É sair de uma vida de marasmo, é sair de uma vida estática e começar a tomar uma postura nova. Se você acorda toda manhã, você é despertado a tomar uma nova atitude. Até então você estava deitado e dormindo, descansando, e através do despertar você se levanta e vai para a luta da vida. Então, muito mais do que ser tocado é ser desperto. Deus quer te despertar neste dia. Porque no momento que você entender todo o processo, você vai entender que foi despertado por Ele. O que tem que fazer agora? Se levantar. Porque depois que a pessoa é desperta, depois que a pessoa é despertada, ela precisa tomar uma atitude. E essa atitude é se levantar e mudar a sua própria história.
pedindo para que Deus o ajude, para que Deus colabore para com você. Deus faz a parte dele e você também tem que fazer a sua. O anjo do Senhor já está te despertando aqui. Cabe a você se levantar, amarrar as sandálias nos teus pés, figurativamente falando, e entender que existe um caminho destinado para você e que você precisa segui-lo. E não se preocupe com os obstáculos. Se Jesus vai na frente, aleluia, Ele te livra de qualquer obstáculo. Pedro olhava para os lados e não entendia porque nenhum guarda o repreendia. Sabe por que não o repreendia? Porque Jesus ia na frente. E quando Jesus vai à frente, qualquer barreira fica em silêncio e cai por terra. Mas o que você tem que fazer? Despertar e acreditar naquele que está te dando a ordem. Neste dia, Deus está te falando, desperta tu que dormes. É tempo de mudar a sua vida, é tempo de tomar uma nova atitude. Existem pessoas orando por você, protegendo você em oração. As cadeias cairão por terra e Deus fará grandes coisas no meio de vós, diz o Senhor. E as pessoas não acreditarão quando chegarão quando as pessoas te verem e vai dizer, mas você não estava preso por este pecado, mas você não estava aprisionado por isso, por aquilo, e você vai dizer, eu não sei o que aconteceu, eu sei que Deus me despertou neste dia e Ele está fazendo algo novo na minha vida, eu estou aqui para testemunhar acerca disso. Deus vai fazer grandes coisas no meio de vós, mas você tem que se despertar. Receba esta palavra, que essa palavra possa ficar gravada no seu coração, para que possa haver mudança interiormente dentro de si. Amém? Que Deus possa te purificar e te guardar em nome de Jesus.